A rejeição é uma experiência quase universal. Todos, em algum ponto da vida, sentiram a dor de serem ignorados, excluídos ou deixados para trás, seja por um parceiro romântico, um amigo, um grupo social ou até mesmo membros da família. À primeira vista, esse tipo de dor parece desproporcional. Afinal, por que uma palavra não respondida, uma mensagem ignorada ou um convite recusado pode nos atingir tão profundamente, tão visceralmente, como se uma parte de nós estivesse sendo arrancada? A psicologia convencional muitas vezes tenta responder a isso com explicações sobre autoestima ou insegurança, mas Carl Gustav Jung foi mais fundo. Segundo Jung, a dor da rejeição não está ligada apenas ao evento presente. Ela toca em algo muito mais antigo, profundo e arquetípico. Quando alguém é rejeitado, a psique humana não reage apenas ao momento atual. Ela revive inconscientemente todas as experiências passadas onde a exclusão significou perigo, abandono ou morte emocional. O que estamos sentindo é a reativação de uma ferida primordial, o medo de sermos deixados sozinhos, desamparados, invisíveis. O medo que se forma na infância, quando a aceitação dos pais ou cuidadores era literalmente uma questão de sobrevivência. Se esta jornada para a clareza estratégica é o que te chama, então eu te peço para fazer 3 coisas que mudam o jogo para nós. Primeiro, deixe o seu like agora, porque é a sua forma de dizer ao algoritmo que esta mensagem tem valor e precisa alcançar mais homens. Segundo, se inscreva no canal e firme um pacto com a sua própria evolução. E terceiro, se quiser ir ainda mais fundo, considere se juntar à nossa comunidade exclusiva. O seu apoio é o que financia esta guerra contra a mediocridade. É exatamente por isso que a rejeição dói tanto. Porque ela nos desmonta, nos faz sentir como se não estivéssemos apenas sendo recusados, mas como se estivéssemos sendo aniquilados. Jung chamou esse fenômeno de complexo de abandono, um conjunto de memórias, emoções e reações automáticas profundamente enraizados no inconsciente. Essas forças psíquicas operam como programas invisíveis, acionando respostas emocionais que estão além do nosso controle racional. É como se fôssemos levados de volta, em um instante, à criança ferida que um dia fomos. Mas há algo ainda mais inquietante. Jung observou que as pessoas que mais sofrem com a rejeição são muitas vezes aquelas que estruturaram toda a sua identidade em torno da aceitação dos outros. Elas usam o que ele chamou de persona dependente, uma máscara social cuidadosamente elaborada para agradar, adaptar-se, evitar conflitos e garantir o amor e a aprovação. Quando essa persona é rejeitada, o golpe não é apenas emocional, é existencial. O sentimento é de que toda a sua existência foi invalidada, pois nunca houve um verdadeiro eu por trás daquela máscara. Apenas uma performance constante. Esta introdução nos leva a um ponto central. A rejeição não é apenas um problema interpessoal. É um espelho que revela as partes não resolvidas do nosso mundo interior. Ela nos força a olhar para a sombra, os aspectos que tentamos esconder, que consideramos indignos de amor, que tememos serem a causa da rejeição. E é aí que reside o potencial para a transformação. Porque, para Jung, toda dor carrega um convite. A rejeição, por mais cruel que pareça, pode ser o gatilho para uma profunda libertação psicológica, desde que estejamos dispostos a atravessar a dor e olhar para o que ela realmente revela. Neste vídeo, exploraremos essa jornada em profundidade. Entenderemos por que a rejeição ativa o complexo de abandono, como a persona dependente nos aprisiona, e porque apenas enfrentando nossa sombra podemos nos tornar verdadeiramente livres. Não é um caminho fácil, mas é o único que leva à verdadeira individuação, o processo de se tornar quem somos, além da necessidade de ser aceito. Porque, no final, o que mais nos machuca não é ser rejeitado pelos outros,
é ter rejeitado a nós mesmos. Carl Jung observou que os eventos que mais nos desestabilizam emocionalmente não são necessariamente os mais graves em termos objetivos, mas sim aqueles que ativam estruturas emocionais profundas e inconscientes que carregamos desde os nossos primeiros anos de vida. A rejeição é um dos principais gatilhos para isso. Quando alguém nos exclui, nos ignora ou rompe um vínculo conosco, não estamos apenas lidando com uma frustração momentânea, mas estamos tocando, ou melhor, sendo engolidos por um conteúdo psíquico muito mais antigo, o que Jung chamou de complexo de abandono. Esse complexo é como uma ferida aberta que nunca cicatrizou. É formado por experiências precoces de negligência, rejeição, punição emocional ou abandono, mesmo que sutis, que foram absorvidas pela psique da criança como ameaças existenciais. Para a criança, ser rejeitada pelos cuidadores é interpretado não como um problema social, mas como um risco de aniquilação. Eles dependem inteiramente dos outros para sobreviver, e qualquer sinal de desaprovação pode ser vivenciado como um perigo de morte. Essas experiências não desaparecem com o tempo. Elas se escondem, criando uma estrutura emocional subterrânea, pronta para ser ativada quando a vida adulta reproduz situações semelhantes. Jung chamou isso de constelação do complexo, ou seja, um evento aparentemente trivial, como não ser respondido por alguém importante, ser demitido ou ser rejeitado por um parceiro, pode desencadear uma reação em cadeia emocional devastadora. A resposta emocional não é desproporcional porque somos frágeis ou imaturos, mas porque algo mais profundo foi tocado, algo que nem sabíamos que ainda doía. E a parte mais cruel é que, uma vez ativado, o complexo assume o controle. Ele sequestra nossa racionalidade, distorce nossa percepção e nos faz reagir de forma impulsiva, desesperada, defensiva ou até autodestrutiva. Podemos nos tornar excessivamente carentes, agressivos, fechados ou emocionalmente indisponíveis. Não estamos mais lidando com o outro, estamos lutando contra fantasmas internos que ganharam vida. E a parte mais trágica é que muitas pessoas vivem a vida inteira nesse estado, tentando desesperadamente evitar novas rejeições, sem perceber que estão presas num padrão inconsciente. Se essa história ecoou em algum lugar dentro de você, se você já esteve nesse lugar escuro, me dê um sinal. Comente abaixo a palavra entendido, não para mim, mas como um ato de reconhecimento da sua própria jornada. Mas o complexo de abandono não age sozinho. Ele está profundamente entrelaçado com outra estrutura da psique que Jung analisou brilhantemente, a persona dependente. Esta é a camada que colocamos sobre nossas feridas para nos proteger. Uma máscara cuidadosamente construída para garantir aceitação, aprovação e pertencimento. Na tentativa de evitar a dor da rejeição, os seres humanos desenvolvem uma estratégia sofisticada e muitas vezes inconsciente: a criação de uma persona dependente. Para Jung, a persona é a máscara social que usamos para interagir com o mundo. Uma identidade pública moldada para atender às expectativas dos outros. Não é, em si, algo negativo. É necessário para viver em sociedade. Mas o problema começa quando essa persona se torna a única referência de identidade, sufocando o verdadeiro self e transformando o indivíduo em um reflexo das expectativas alheias. A persona dependente é, portanto, uma versão exagerada e distorcida dessa máscara social. Ela surge da convicção inconsciente de que só seremos aceitos e, portanto, amados, se formos exatamente o que o outro deseja. Desde a infância, aprendemos a ajustar nosso comportamento para evitar punição ou rejeição. A criança que é elogiada por ser obediente, por agradar, por não fazer cena, internaliza a crença de que precisa ser agradável o tempo todo.
que seu valor está condicionado ao quanto pode ser aceita. Ao longo dos anos, essa estratégia se torna tão automática que a pessoa nem percebe que está vivendo artificialmente. Ela se torna alguém que agrada a todos, evita conflitos, se molda ao ambiente e se define com base na validação externa. Essa persona busca elogios, aprovação e pertencimento. Não porque seja vaidosa, mas porque, no fundo, teme que, se deixar de ser aceita, será esquecida, ignorada ou descartada. A tragédia dessa construção é que ela não protege da dor, ela a intensifica. Quando essa persona é rejeitada, o golpe não atinge apenas uma parte da identidade, atinge o todo. Se você só sabe existir para agradar os outros, então qualquer rejeição se transforma em uma negação total da sua existência. A dor vem não apenas da perda do outro, mas da desintegração de uma identidade que nunca foi verdadeiramente sua. Esse tipo de indivíduo não sabe quem ele é fora da aprovação dos outros e, portanto, vive em um estado constante de vigilância emocional, interpretando cada gesto, cada silêncio, cada expressão como uma possível ameaça ao seu valor. A rejeição, nesse contexto, não é apenas um evento traumático, é um colapso interno. Um colapso que revela brutalmente o vazio que existe por trás da máscara. Mas há algo ainda mais profundo. Quando a persona começa a desmoronar, e inevitavelmente ela desmoronará, somos forçados a confrontar o que escondemos por tanto tempo, nossa sombra. Os aspectos que consideramos inaceitáveis, vergonhosos ou indignos de amor, e que, portanto, enterramos no inconsciente. E este é precisamente o próximo passo da jornada. Por quê? Quando a persona desmancha a persona, ela nos obriga a enfrentar o que esteve por trás dela o tempo todo. Quando a persona dependente começa a desmoronar, quando a rejeição rasga a máscara social que usamos para sobreviver, algo extremamente desconfortável acontece. A sombra emerge. Para Jung, a sombra representa tudo o que rejeitamos em nós mesmos. Nossos impulsos, emoções, desejos e memórias que foram considerados inaceitáveis. É composta por tudo o que você reprimiu para ser aceito. E é precisamente por isso que a rejeição tem um poder tão brutal. Ela nos força a confrontar exatamente o que passamos a vida inteira tentando esconder. A mente humana busca explicações para a dor. Quando somos rejeitados, a primeira reação não é racional, é emocional, primitiva. E a narrativa automática que surge é quase sempre a mesma. Há algo de errado comigo. Esse pensamento, repetido como um mantra silencioso, não é o resultado da lógica, é o eco da sombra. Por quê? Quando somos rejeitados, não acessamos apenas a dor da perda, acessamos a crença arraigada de que somos fundamentalmente falhos. É aqui que o sofrimento se intensifica. A rejeição se torna uma evidência, uma prova viva de que o que sempre tememos sobre nós mesmos era verdade o tempo todo. Que não somos bons o suficiente, que somos indignos de amor e que, no fundo, merecemos ser deixados de lado. Mas esses pensamentos não surgem da realidade presente, eles vêm da sombra, de feridas não processadas, de traumas antigos, de sentimentos enterrados. E a parte mais inquietante: quanto mais negamos essa sombra, mais forte ela se torna. A tentativa de manter uma imagem perfeita, de ser sempre gentil, agradável, forte, exige um sacrifício. Esconder todas as partes de nós mesmos que não se encaixam nesse ideal. No entanto, a psique não se deixa enganar para sempre. O que é reprimido, retorna. E a rejeição é um dos gatilhos mais eficazes para isso. Neste momento, surgem reações que muitas vezes nos assustam. Raiva intensa, vergonha tóxica, um desejo de vingança, autodepreciação profunda, colapsos emocionais. Se o que você está ouvindo aqui é a verdade que ninguém mais tem a coragem de dizer,
Então você tem uma missão. Deixe o seu like nesse vídeo. Seu like não é vaidade, é um farol. Desde os primeiros anos de vida, aprendemos que ser aceito é uma moeda de sobrevivência. A criança percebe rapidamente que, quando obedece, sorri ou se comporta adequadamente, recebe amor, atenção e proteção. Mas quando desagrada, quando expressa raiva, tristeza ou seus próprios desejos, é frequentemente ignorada, punida ou envergonhada. Assim, ela conclui que só será amada se for o que os outros esperam. Esse mecanismo marca o nascimento de uma poderosa ilusão, a ideia de que nosso valor depende da validação externa. Jung descreve de forma convincente como o indivíduo moderno foi gradualmente desconectado de sua essência e condicionado a viver em função do coletivo. Não é apenas a família ou a cultura que exige conformidade. É a própria estrutura da sociedade moderna, com suas instituições, padrões e expectativas, que transforma o indivíduo em um número estatístico, um consumidor, um bom cidadão, uma engrenagem substituível em uma máquina impessoal. Neste contexto, a validação social não é apenas um desejo, é quase uma obrigação. O problema é que essa busca constante por aceitação nunca é satisfeita. Você pode ser elogiado 1000 vezes, basta uma crítica para derrubar sua autoestima. Você pode ser desejado hoje e se sentir completamente invisível amanhã. A validação externa é volátil, inconsistente, baseada em fatores que estão além do seu controle. E enquanto sua identidade estiver fundamentada nela, você sempre será vulnerável, sempre à mercê das opiniões alheias, sempre com medo de ser rejeitado. Este ciclo se torna uma prisão invisível. O indivíduo molda seus comportamentos, escolhas e até mesmo suas emoções para continuar recebendo a aprovação. Ele se torna um especialista em prever o que os outros querem ver. Ele aprende a silenciar seus impulsos mais autênticos. E quando inevitavelmente é rejeitado, não importa o quanto tente agradar, o impacto é devastador, porque não é apenas uma rejeição da ação, é uma rejeição da própria identidade construída com tanto esforço. Essa prisão psíquica mantém o indivíduo preso na máscara da persona dependente. Ele não vive de acordo com o que ele é, ele vive de acordo com o que ele pensa que precisa ser para evitar o abandono. E isso gera uma exaustão silenciosa, uma sensação crônica de inadequação, uma fatiga de desempenhar um papel que nunca o representa totalmente. Mas Jung propôs uma saída. Ele acreditava que a verdadeira libertação só pode começar quando o indivíduo desenvolve o que ele chamou de autoridade interna. Um senso de valor, uma identidade que vem de dentro, não de fora. Um núcleo sólido que não oscila com os ventos das opiniões alheias. Este processo, no entanto, não acontece da noite para o dia. Requer uma ruptura com o vício em aprovação. Requer a coragem de decepcionar, de contradizer, de dizer não. E o mais importante, requer a disposição de redescobrir quem você é quando ninguém está assistindo. Este é o começo do processo de individuação, o conceito central na obra de Jung e a chave para a verdadeira liberdade emocional. Para Jung, a dor profunda da rejeição é meramente um sintoma de algo mais essencial, a falta de conexão com o self. Enquanto o ego estiver desesperadamente buscando ser aceito, valorizado ou validado por forças externas, o indivíduo continuará a viver na sombra de si mesmo. A verdadeira cura começa quando o processo de individuação se inicia, o caminho de retorno à totalidade psíquica.
Este processo não é apenas uma jornada de autoconhecimento, mas uma transformação radical na forma como o indivíduo se relaciona com o mundo, com os outros e, o mais importante, consigo mesmo. A individuação, segundo Jung, é um movimento contínuo em direção à integração de todas as partes do ser, o consciente e o inconsciente, a persona e a sombra, o ego e o self. É um processo que exige confrontação, ruptura, dor e renascimento. E não há catalisador mais potente para iniciar esta jornada do que a rejeição. Porque quando somos rejeitados e a estrutura do ego desmorona, temos uma rara oportunidade, a chance de construir algo novo no lugar do que nunca foi verdadeiramente sólido. Neste novo caminho, o indivíduo para de buscar valor do lado de fora e começa a cultivar o que Jung chamou de autoridade interna. Isso significa desenvolver a própria bússola emocional. Significa ser capaz de olhar para si mesmo e afirmar: mesmo que ninguém me escolha, eu não me abandono. Esta autoridade não surge de slogans motivacionais ou afirmações positivas. Ela nasce de atravessar a dor, de confrontar a sombra, da decisão de viver de acordo com o que é verdade, mesmo que isso custe a aceitação dos outros. E esta é uma das maiores liberdades que um ser humano pode alcançar, porque, ao parar de implorar por aprovação, o indivíduo se torna psicologicamente imune à rejeição. Ele não deixa de sentir, não se torna frio, indiferente ou arrogante. Mas agora, a dor não o destrói, não o define, não sequestra sua identidade, porque há algo dentro dele que permanece firme, mesmo quando tudo lá fora desmorona. Curiosamente, é neste estado de solidez interna que a vida muda. Quando você para de negociar seu valor, as pessoas sentem. Sua presença muda. Você emana algo raro, algo que não pode ser comprado, ensinado ou fingido. Integridade. E isso atrai conexões mais autênticas, mais profundas, mais alinhadas. Ironicamente, quando você se torna imune à rejeição, começa a experimentar menos situações de rejeição, porque não vibra mais na frequência da falta, da necessidade de agradar ou da adaptação compulsiva. Mas há algo ainda mais profundo neste caminho. A individuação não é apenas sobre se libertar da rejeição, é sobre descobrir quem você realmente é, além de todos os papéis, traumas e condicionamentos. É uma jornada espiritual tanto quanto psicológica, e como toda jornada transformadora, culmina em um encontro inevitável, a reunião com sua sombra, não mais como inimiga, mas como aliada. Ao longo de sua obra, Jung deixou claro que o processo de individuação não está completo até que a sombra seja integrada. A sombra é o guardião final entre quem você é e quem você poderia ser. Não há verdadeira liberdade emocional sem essa confrontação. Porque enquanto você continuar a temer, negar ou projetar os aspectos reprimidos de si mesmo, permanecerá vulnerável à rejeição, à manipulação e ao colapso interno. Integrar a sombra é o ato mais radical de autocompaixão e também o gesto mais profundo de maturidade psíquica que se pode empreender. Mas o que significa, na prática, integrar a sombra? Significa encarar tudo o que você aprendeu a esconder. A raiva que você reprimiu para ser aceito, a ambição que você sufocou para evitar parecer egoísta, os desejos que você considerou imorais, os pensamentos que lhe causaram vergonha, as emoções que não se permitiu sentir. Integrar é reconhecer que tudo isso faz parte de você e que, longe de ser algo a ser eliminado, é uma poderosa fonte de energia vital. A sombra não quer te destruir, ela quer ser ouvida, ela quer participar. Quando você a reconhece conscientemente, ela perde o seu poder destrutivo e se transforma em potencial criativo.
A raiva reprimida se torna assertividade. A tristeza negada se transforma em sensibilidade. A inveja se torna um sinal de desejos não reconhecidos. A arrogância projetada nos outros revela o potencial de autoconfiança que você abandonou. Tudo o que você julgou mais duramente nos outros é quase sempre uma parte de si mesmo pedindo para voltar. Jung disse que ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas sim tornando a escuridão consciente. E é exatamente isso. A liberdade que você busca não está em se tornar perfeito, mas sim em se tornar inteiro. Quando você integra a sombra, a rejeição externa perde o poder de confirmar sua autoimagem negativa. Você já conhece suas falhas, suas feridas, suas contradições e ainda assim escolhe permanecer consigo mesmo. Você se torna inabalável. Se esta jornada te deu clareza, então integre essa decisão. Deixe seu like como um selo da sua compreensão, para que esta mensagem chegue mais longe. Comente qual foi sua maior descoberta e, o mais importante, se inscreva no canal e junte-se à nossa comunidade para garantir que você nunca mais ande sozinho. Alguns dos nossos vídeos mais importantes sobre o tema vão aparecer na sua tela no fim do vídeo. Lembre-se, outros podem te deixar, o mundo pode te ignorar, mas se você for inteiro, nada disso pode te quebrar. Fique com Deus e até o próximo vídeo.